O acordo mudou e o Inter pode registrar um prejuízo enorme, talvez o maior da sua história nesse ano de 2024. Conforme informação trazida em primeira mão pelo Rodrigo Capello, excelente jornalista do Globo Esporte, a Liga Forte União refez o acordo que tinha com os clubes. Lembrando, clubes como o Internacional, que aliás é o grande cabeça da Liga Forte União, haviam negociado 20% dos seus direitos por 50 anos. Devido a uma série de fatores, principalmente pela Libra, a concorrente da Liga Forte União, os clubes acabaram pressionando por uma mudança no acordo, baixar de 20% para 10%. E conforme o Rodrigo Capello, então esta mudança foi aceita pela Liga Forte União. Então todos os clubes que haviam vendido estes 20% por 50 anos, agora terão vendido somente 10%. Só que isso impacta diretamente as finanças de todos os clubes. E aqui eu falo prioritariamente do Internacional. O acordo inicial pelos 20% renderia ao Inter 218 milhões de reais. O Inter já recebeu 127 milhões, ou seja, o valor equivalente a 12 dos 20%. Mas como agora, com este novo acordo, cai dos 20% para os 10%, o Inter vai ter que devolver estes 2% a mais que ganhou. Ou seja, o Inter, neste momento, tem direito a 109 milhões de reais. O valor é equivalente a 10%, ou metade do valor inicial. Então, o Inter vai ter que devolver para a Liga Forte União, para os investidores, um valor em torno dos 18 milhões de reais. A Liga Forte União dá um prazo maior, um prazo de até 5 anos, para que os clubes devolvam este valor extra já recebido, mas vai ter que devolver. Só que este, torcedor colorado, não é o grande problema dessa situação. Eu fiz um vídeo aqui no canal há alguns meses falando sobre a situação financeira do Inter e sobre o balanço do ano passado, um ano em que o Inter teve novamente superávit. Mas como informei por aqui, para o Inter ter este superávit, colocou no balanço do ano passado, no balanço financeiro do ano passado, o valor completo da Liga Forte União. Ou seja, nesse superávit constavam 218 milhões de reais referentes ao acordo com a Liga Forte União, mesmo que o Inter ainda não tivesse recebido este valor em sua totalidade. E como falei também na época, não há nada ilegal nisso, é uma movimentação contábil bem aceita, uma movimentação contábil normal, embora isso desagrade principalmente conselheiros da oposição, que justamente falavam sobre isso. Segundo estes conselheiros da oposição, como eu trouxe por aqui, o Inter teve um superávit maquiado. Afinal, colocou um dinheiro no balanço que ainda não havia recebido. Colocou os 218 milhões de reais, sendo que havia recebido 127 milhões de reais. E aí é que é o X da questão. Se o Inter registrou esse superávit no ano passado, agora que não vai mais receber este valor na totalidade, vai ter que descontar. Então, se no superávit do ano passado constavam quase 100 milhões de reais que o Inter ainda não havia recebido, no balanço desse ano o Inter vai ter que descontar este valor. Ou seja, o Inter já começa o balanço financeiro, o balanço contábil, que vai ser entregue no final da temporada para os conselheiros aprovarem ou não, com prejuízo de 100 milhões de reais. Porque se contava como lucro no ano passado sem ter recebido, agora que não vai mais receber, vai ter que constar no orçamento esta perda. Afinal, ganhou os 218 milhões no ano passado, como não vai receber, vai ter que descontar no desse ano. Junta a isso o prejuízo causado pelas enchentes. O Inter contabiliza um prejuízo de 90 milhões de reais. Então, só nisso, a gente está falando de um prejuízo total de quase 200 milhões de reais somente no orçamento desse ano. Então o Inter pode registrar, no final dessa temporada, um déficit, um prejuízo histórico, devido a esse dinheiro que não vai mais receber, então vai ter que abater, e também a todos os prejuízos causados pelas enchentes. Então, assim como o Inter registrou superávit nas últimas temporadas, deve encerrar essa temporada com um grande déficit, seja por causa dessa função da Liga Forte União, como também em relação aos prejuízos causados pelas enchentes. Também cabe ressaltar que o Inter colocou, no início desse ano, uma meta de 135 milhões de reais em vendas de jogadores. Nós estamos entrando no mês de outubro e isso ainda não aconteceu. É claro, tem a janela do final do ano e o Inter vai se obrigar a vender atletas. Inclusive, o próprio presidente Alessandro Barcelos disse que neste momento o Inter ainda não atingiu,
mas na janela do final do ano as coisas podem mudar e inclusive o Inter pode superar estes 135 milhões de reais em vendas de atletas. E agora, antes da gente encerrar, eu quero a tua opinião. Agora, vendo toda essa situação, tu acha que o Inter acabou se afobando para fechar com a Liga Forte União? Ou o Inter fez o que achava que devia ser feito no momento e são imprevistos que acontecem? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu gostou do vídeo, ainda não conheceu o canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!